continuando o nosso mini curso de apometria, hoje falando sobre as leis da apometria. Primeira lei da apometria e a lei básica da apometria é a lei do desdobramento espiritual. Por que lei básica? Quando vimos a definição de apometria, vemos que apometria significa além de, medida além desta dimensão, multidimensional. Então, para penetrar essas dimensões, é preciso desdobrar os corpos sutis. Por isso, a primeira lei é a lei do desdobramento espiritual. Qual o seu enunciado? Toda vez que, em situação experimental ou normal, dermos uma ordem de comando a qualquer criatura humana, visando a separação de seu corpo espiritual, corpo astral, de seu corpo físico, e ao mesmo tempo projetarmos sobre ela pulsos energéticos através de uma contagem lenta, dar-se-á o desdobramento completo desta criatura, conservando ela sua consciência. A técnica é simples, com o comando emitem-se pulsos energéticos através de contagem em voz alta, tantos quanto forem necessários. De um modo geral, basta 7, ou seja, contagem de 1 a 7. Dá para fazer apometria sem a primeira lei? Não dá, porque a apometria é justamente o tratamento destes corpos. A gente precisa dar os comandos com os pulsos energéticos para desdobrar, desacoplar, afastar esses corpos para que do outro lado, para que no astral, no etérico, possa acontecer o tratamento dos mesmos. Além do paciente ser desdobrado para ser atendido e tratado, os médios também recebem este comando de desdobramento, porque afastando os seus corpos, desdobrando os seus corpos, possibilita a maior visão, a maior captação de percepções em todas as dimensões. E é bom deixar claro que não há perda de consciência quando se está desdobrado. Segunda lei da apometria, lei do acoplamento físico. Enunciado: toda vez que se der um comando para que se reintegre no corpo físico o espírito de uma pessoa desdobrada, dar-se-á, de imediato, o acoplamento no corpo físico por completo. Então, toda vez que se encerra um tratamento, que se encerra um trabalho de apometria, deve-se dar o comando de acoplamento. O que acontece? Se esquecer de dar esse comando, pode ser que a pessoa fique por um momento tonta, meio sonolenta, mas isso automaticamente passa em alguns minutos. Então não existe perigo de alguém permanecer desdobrado, pois o corpo físico ele vai exercer atração automática sobre o corpo astral. De qualquer forma, não se deve deixar a pessoa desacoplada para evitar qualquer mal-estar. Então, resumindo até agora, soltamos os corpos para tratar no desdobramento e, no final do tratamento, voltamos com todos os corpos acopladinhos, que nem aquela bonequinha russa que você coloca todas dentro uma da outra. Terceira lei da apometria. Lei da ação à distância pelo espírito desdobrado. Lei das viagens astrais. Enunciado: toda vez que se ordenar ao espírito desdobrado do médium uma visita a lugar distante, fazendo com que esse comando se acompanhe de pulsos energéticos através de contagem pausada, o espírito desdobrado obedecerá à ordem, conservando sua consciência e tendo percepção clara e completa do ambiente para onde foi enviado. Esta lei é aplicada aos médiuns para vidência. Qual a técnica? Ordena-se ao médium desdobrado a visita a determinado lugar, ao mesmo tempo que se emite energia com contagem lenta. Ele se desloca seguindo os pulsos da contagem até atingir o local estabelecido. Como permanece com a visão psíquica, transmite de lá descrições fiéis de ambientes físicos e espirituais, nestes últimos se incluindo a eventual ação de espíritos sobre encarnados. Então, o que acontece aqui? Desdobrou,
o médium vai até o local fazer a investigação para que se possa tratar o processo obsessivo. Lembrando que, num grupo com vários médiums, nem todos vão ao mesmo local. Pode ser que um vá no nível de frequência, outro vá em outro nível de frequência. Isso vai depender muito da frequência que o médium está naquele dia, para que ele foi ajustado, para onde o mentor dele orientou que ele fosse e que naquele dia ele teria maior capacidade de visitar aquela frequência, de trazer informações. Vai depender também da maturidade mediúnica, do desenvolvimento mediúnico do médium, de suas crenças e filtros mentais. Quarta lei da apometria. Lei da formação dos campos de força. Enunciado. Toda vez que mentalizarmos a formação de uma barreira magnética por meio de pulsos energéticos através de contagem, formar-se-ão campos de força de natureza magnética circunscrevendo a região espacial visada na forma que o operador imaginou. Técnica: mentalizamos a barreira magnética e projetamos energias para sua concretização através da contagem até 7. Há de se formar o campo de força conforme desejarmos. A densidade desses campos vai ser proporcional à força mental que os gerou. Uma curiosidade é que os antigos egípcios, eles eram peritos nessa técnica, pois seus campos de força duram até hoje, conforme foi se verificado através de proteção de túmulos, imantação de múmias e outros fins. A forma do campo de força tem grande importância, pois os piramidais, os tetraédricos, têm tamanha capacidade de contenção que, uma vez colocados espíritos rebeldes no seu interior, eles não podem sair, a menos que se lhes permita. No nosso campo de força, usamos a pirâmide de base quadrangular. É a figura geométrica de melhor distribuição de força e energia, ou seja, é mais eficiente. Ramatiz explica no livro Magia da Redenção que outras formas geométricas podem ser usadas. A tubular ela é mais eficiente para trabalhos relacionados à saúde. A piramidal é mais eficiente para as lides com astral inferior e trevas. Alguns grupos trabalham com a pirâmide invertida também, uma sobre a outra. Nosso campo de força do grupo Meimei é baseado no protocolo do Fábio Nasa. Então, nós fazemos uma preparação antes, serenando os médiuns, acalmando, ativamos o cordão dourado, ligando todos, unindo e equalizando a energia, fazemos ativação de chakras, desdobramento de corpos, fazemos uma limpeza com o vento solar, limpando formas pensamento, miasmas, vírus, lavas, bactérias astrais, fazemos asepsia fina com a luz verde efervescente, criamos a esfera dourada, criamos anéis de aço por dentro e por fora desta esfera e ligamos uma corrente eletromagnética com uma potência, com um número X, para que a gente, se necessário, possa aumentar depois esse X. Colocamos filtros em cima para facilitar a captação com as esferas superiores e filtros embaixo para impedir espionagem e invasão. Plasmamos a pirâmide de base quadrada, espelhada e metalizada por fora, espelhada refletindo e deixando com invisibilidade, ou metalizada bloqueia pulsos e ondas eletromagnéticas de captação mental. Colocamos elementos e os seus elementais para ter o auxílio dos seres da natureza. Colocamos o cristal no topo da pirâmide, facilitando essa captação da energia cósmica e prismando ela nas cores necessárias para a cromoterapia no tratamento. E colocamos uma placa magnética na base da pirâmide para impedir a entrada, controlar a entrada da energia telúrica para que não seja usada por consciências trevosas. Fazemos a conexão e o ancoramento de toda a estrutura, a comitiva de trabalho, o hospital que vai amparar. Toda essa estrutura, resumindo, é uma forma pensamento elemental artificial totalmente complexo e tecnológico. Próximo vídeo, continuamos com a quinta lei.